Bem-vindo a uma nova palestra. Desta vez vamos falar das pragas do Apocalipse, as mais conhecidas por as 7 pragas do Apocalipse. Muitas pessoas têm questionado se realmente a coronavírus é uma das 7 pragas de Apocalipse. Muitos têm feito esta pergunta e hoje teremos esse privilégio de falarmos deste assunto. É certo que antes das pragas os homens terão que se posicionar do lado de Deus ou do lado de Satanás. Haverá polarização do mundo. Um grupo governado pela lei de Deus, do Êxodo 20, versos 3 a 17, com o 4º mandamento, inclusive o sábado, será o epicentro da disputa. O outro grupo, sem lei de Deus, opondo-se à adoração de Deus, segundo a lei de Deus, e observando o primeiro dia da semana. A ciência mundial está procurando solução para o coronavírus. Está fazendo tudo ao nível de micro, interpretando o significado da pandemia e direcionando o comportamento das pessoas perante esta pandemia. Devido à lentidão na obtenção da solução eficiente e eficaz, tem havido coisas intrigantes que revelaram atitudes e fragilidades e inquietações dos gestores públicos, intelectuais e personalidades religiosas. Devido à sua ferocidade e poder mortal, a pandemia causou onda de conjecturas escatológicas, relacionando o vírus com as pragas de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Portanto, vamos analisar este aspecto. Apocalipse 15, versos 1, diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Fica claro que o derramamento das taças contendo as pragas que demonstram a ira de Deus não é nenhuma tentativa de Deus de conversar ou converter a raça humana. Uma vez, o tempo e oportunidades teve a raça humana para o fazer. Lê Apocalipse 15, versos 8. Diz: O templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Claro que a obra intercessora cessa e o nosso Senhor Jesus Cristo abandona o ofício de advogado da raça humana. A presença impeditiva de Deus no templo, onde ninguém podia entrar, implica ter terminado o período de intercessão de Cristo por nós. O destino da humanidade está traçado, como diz o Apocalipse 16, versos 1 e 2. Há ordens para se lançar as pragas, uma a uma até a 7ª praga. Quem sofre? O texto bíblico diz: E foi o primeiro, derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Entendes isto? Sofre os que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. Qual é o sinal da besta? Se o sinal de Deus, registrado em Ezequiel 20, versos 20, é o sábado, como está escrito: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o outro grupo é identificado com o sinal da besta, que é claro que é a adoração feita no domingo, a falsa adoração.
a pretexto de que Cristo ressuscitou neste primeiro dia da semana, mas havendo ausência total de mandamento bíblico para sua observação. Portanto, podemos afirmar com certeza que o coronavírus Covid-19 não é uma das pragas relatadas em Apocalipse. Talvez, nas brincadeiras, diríamos, uma gota das pragas que vem. Porque Deus ainda precisa que você se posicione. Em que lado você está? De Deus e receberá o sinal de Deus? Ou está no lado da besta e receberá o sinal da besta? Aí sim, sofrerão das pragas de acordo com o registro bíblico os que não escolheram Deus como seu escudo. Mas agora com o coronavírus sofrem todos, não há distinção de quem deve e quem não deve sofrer. Como foi no Egito, Faraó endureceu o seu coração e negou a demanda de Deus, Êxodo 12, verso 12, e os egípcios sofreram, e muito devido à relutância de Faraó, e os israelitas não sofreram nesta altura. Hoje, também acontece o mesmo. Deus quer que os homens libertem-se de pecado e tenham a proteção da parte de Deus, mas os homens hoje o desafiam, o ignoram, até blasfemam, e Deus deseja que mudem desse comportamento e da linguagem, até insultam-no. Apocalipse 16, versos 8 a 11. Quantos hoje, em vez de autoanálise e autorreflexão da sua vida, lançam culpas a Deus pela Covid-19? Como se de bem os homens fizessem para a alegria de Deus. Ao ler Apocalipse 16, verso 17, está registrado: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Esta mesma palavra é usada em João 19, versos 30, quando Cristo estava crucificado na cruz, quando estava para lançar o seu último suspiro, disse: está consumado. Em outras palavras, está feito. O plano da redenção está perfeita, está executada. O destino da raça humana está traçado. A vida eterna ou a morte eterna ficou já a escolha dos homens. Que culpa Deus tem pela sua escolha ou minha escolha? O mundo chegou a seu fim. Você nada pode fazer para inverter isto. Não tens poder, não tens inteligência nem sabedoria para impedir o fim do mundo. Leia para sua compreensão o Apocalipse 11, versos 19 e o capítulo 15, versos 5. As pragas têm a ver com o julgamento dos homens pela sua desobediência à lei de Deus e perseguição que farão o povo de Deus. Você passará por este julgamento como rei ou ré, de acordo com Eclesiastes 12, versos 13 e 14, que diz: de tudo que ouviste, o fim é: temes a Deus. E todo homem passará pelo julgamento no tribunal divino. Você não vai escapar. Você vai passar por esse julgamento. O Apocalipse 11, versos 18 diz: é tempo de destruir os que destroem a terra. O mesmo verbo é usado no original da Bíblia, no Apocalipse 19, versos 2, que diz: os que haviam corrompido a terra. Os destruidores ou corrompedores da terra são os poderes do mal, o dragão, a besta, a prostituta da Babilônia. Aqui se refere a Satanás, que está a usar um poder político, Estado, e poder religioso mundial para contaminar a terra com o vinho da sua prostituição. O que é o vinho da sua prostituição? As falsas doutrinas, não fundamentadas na Bíblia, invenções humanas. As 7 pragas são o fim da atual civilização, não o coronavírus. O coronavírus não dará fim
a ninguém. Em termos coletivos do mundo, individualmente vai matando 1, 2, 3, até milhares de pessoas, mas não vai acabar com o mundo. Mas Deus tem caminho aberto para si. Agora, um novo mundo dos sonhos sem lágrimas, sem dor, morte nem coronavírus. Apocalipse 21, versos 1 e 4. Um novo mundo onde já não existe pecado, nem morte, nem lágrimas, nem dor. Porque o pecado, meus queridos, é que é a fonte de todo o mal. Se hoje, com coronavírus, Covid-19, o mundo está numa louca dança de procura de soluções que nem milhões de dólares que disponibiliza consegue trazê-las. Sendo as 7 pragas ferozes do que coronavírus, como o mundo estará? Já parou para pensar nisto? Você precisa de decidir se fará parte do novo planeta dos sonhos sem vírus, nem lágrimas, Apocalipse 21, versos 1 a 4, ou fará parte dos perdidos e mortos eternamente que sofrerão primeiro as pragas antes de entrar na morte eterna. Tudo depende de você e de mim. Deus já avisou que a graça em breve cessará e a ira de Deus sem misericórdia será derramada sobre a terra. Decida enquanto não for tarde demais para si. Que Deus ilumine a sua decisão e tome uma decisão sábia para a sua própria salvação e salvação dos seus. Não endureça o seu coração como fez Faraó.